Olá a todos e a todas, André Mustafa aqui fala. Aqui é um canal que sempre vai falar com as canetas esferográficas. Vai falar, vai conversar, vai dialogar com canetas esferográficas. Esses são desenhos que eu estou fazendo para o livro de Valentina de contos, a minha filha, que sempre me pede contos para dormir, né? Esses contos, muitos deles foram criados por mim e outros contos foram de novo reescritos de outras pessoas mais velhas do que eu lá na Bahia, no Brasil, eu estou em Portugal, e que me contaram, e eu conto para Valentina, e aí eu resolvi fazer um livro para Valentina com esses contos, e eu estou aproveitando para falar de cada processo criativo desse para vocês aqui na aula 10. Esta que a gente está agora é a aula 11. Na aula 10 a gente falou deste desenho de A Vida de Jaci, uma indígena. E a gente vai agora escolher um desses desenhos aqui para fazer, tá bom? Vamos que vamos, sem muita enrolação, para a gente poder se debruçar sobre esses temas, né? Possa entender o processo. Eu vou pegar, na verdade, esse que eu já estava começando a fazer, ó, que é sobre a Casa da Curva, né? A Casa da Curva é um conto que eu ouvi há muito tempo atrás, lá na Bahia, quando eu ainda tinha meus 23 anos, das mais velhas, que é uma casa, que era uma casa de um senhor de engenho. E nesta casa desse senhor de engenho tinha uma árvore. E nesta árvore ela tinha muitas histórias. Dentre essas histórias, as histórias dos escravizados. É uma árvore vista por dentro, não é uma árvore abstrata vista por dentro, com as suas cordas. E essas cordas foram muitas das cordas que enforcaram muitos negros nesta história da Casa da Curva, né? Mais pra frente eu vou falar mais detalhadamente sobre do que se trata, e aí eu vou contando o conto, como é que é, né? Quem tiver interesse é só participar dessa jornada que a gente está se propondo a fazer aqui desses pequenos desenhos. Eu sempre deixo uma margenzinha, tá vendo? Para que em algum momento, quando esse desenho for vendido, ter espaço para botar moldura, né? Tá bom? E aqui eu deixo algumas indicações, né? Para o comprador, e atrás do desenho, ó, atrás do desenho, tá vendo que tem um dedo aqui e tudo mais? Atrás do desenho, cada desenho desse compõe uma única imagem grande de 1,5 m por 90, né? É uma imagem grande, cada desenho desse original compõe uma imagem grande do grande poeta português, o grande poeta português. Quem será ele? Luís Vaz de Camões. E eu tinha feito há algum tempo atrás, tem aqui no canal um vídeo que fala sobre Luís Vaz de Camões e esse processo desse desenho. Só que eu não quis terminar esse processo, e aí eu fragmentei todo esse desenho e estou agora desenhando por trás dele. Então quem for comprando essas miniaturas desses desenhos vai ter uma parte de Camões, vai ter uma parte dessa brincadeira, desse quebra-cabeça de Luís Vaz de Camões. A gente deixa aí uma homenagem a Luís Vaz de Camões por trás dessa imagem. E vamos agora contar a história da Casa da Curva e esse sofrimento e essa história desses escravos, dessas pessoas que passaram por esta Casa da Curva, né? Agora eu vou fazer uma time-lapse e aí a gente vai conversando sobre essa coisa da escravidão, da Casa da Curva, de tudo mais que for surgindo. Vamos lá? Vamos que vamos? Um velho contador de histórias que se chama Babá Joaquim é um homem de pele escura, e ele reúne crianças para contar histórias. Então o conto ele começa assim: vocês conhecem aquela casa na curva da praia? Aquela que hoje só tem paredes caindo e um telhado que parece que vai desabar a qualquer momento? Pois bem, naquela casa há muitos anos era a senzala de uma casa grande. E foi lá
que aconteceu algo que até hoje assombra quem se atreve a passar por lá depois da meia-noite. Então conto a história que eu reescrevi dos meus mais velhos lá na Bahia, conta muito isso. E quando eu estava na Bahia, assim para a ilha de Taparica, lá para a Cidade Baixa, o Alto de Cotos, Periperi, tem muitas casas abandonadas que eram senzalas, casagrandes, enfim. Muitas casas antigas, tanto do Pelourinho, lá do Centro Histórico de Salvador, quanto casas do Bonfim, casas antigas do bairro do Bonfim, tem ainda resquícios de questões relacionadas à escravidão. Eu acabei de falar do conto agora, mas agora eu vou falar desta árvore. Estas árvores antigas em Salvador, principalmente em Salvador e no recôncavo da Bahia, não sei se tem ainda, uma árvore imensa. E eu percebi aquela árvore imensa, grande, grande, grande. E teve uma vez que eu fui muito próximo dessa árvore e percebi que ela era oca por dentro. As pessoas entravam no oco dessa árvore. Parecia que era uma grande gameleira. E, obviamente, essas grandes gameleiras, para o culto afro-brasileiro, religioso e espiritual afro-brasileiro, tem uma força e tem um respeito e um carinho muito forte com relação a essas grandes árvores. Então, esse desenho que vocês estão vendo aí, ele fala desse conto que eu ouvi, dessas mais velhas, mas fala dessa minha memória de estar lá por dentro e ver esse oco da árvore, né? Quer dizer, olhar lá para cima do topo da árvore e ver essa árvore. Eu não vi escuridão, eu vi luz, né? De dentro de um oco da árvore, eu vi luz, eu imagino ver luz, né? E essa é a minha construção desta pintura, parte daí, de uma dor da senzala, do Babá Joaquim, que ele vai contar esse conto, mas de uma esperança, mais de uma iluminação, mais de um desejo de dar um salto neste sofrimento para encontrar a espiritualidade maior.